E ganhou poder também o Lira nessa última eleição, né? Ele renovou o seu mandato, né? Foi reeleito e a força dele dentro da Câmara provavelmente vai garantir, e tudo indica, vai garantir a reeleição também à presidência da casa, né? Então é uma negociação inevitável em que o PT, que não tem a maioria na Câmara, tem realmente que fazer muitas concessões. A ideia, com as pessoas do PT com quem eu tenho conversado, é manter o objetivo de mudar drasticamente, se não acabar, pelo menos mudar drasticamente esse mecanismo do orçamento secreto, mas que isso vai ter que ser feito ao longo do mandato, né? Para um partido um governo que começa um mandato sem a maioria e diante da terra arrasada que o Bolsonaro deixou aí, e vai precisar negociar muito com o Congresso para conseguir tapar os buracos, os rombos que o Bolsonaro deixou, seria inviável de saída acabar com um orçamento secreto. Alguns do PT com quem eu converso esperam que isso aconteça ao longo do mandato, que isso mude drasticamente, ao menos que se identifique os parlamentares que se beneficiam dessas emendas e que o valor diminua drasticamente. Isso não porque o PT seja bonzinho ou queira somente moralizar a casa. Em especial, um outro motivo forte é porque deixa poucos recursos, diminui muitos recursos para o poder executivo, né? Para o governo, para o Lula, que vai ser o presidente eleito, que é o presidente eleito, ele tem menos recursos à sua disposição, porque uma boa parte desses bilhões aí do governo vão para o tal do orçamento secreto. No primeiro ano vai ficar, como estava estabelecido, 19 bilhões, e aí, a partir do segundo, terceiro anos de mandato, é que espera-se que isso mude. E Bolsonaro aí ficou com raivinha, né, muita gente diz que Bolsonaro é estratégico, parece que não é muito inteligente, mas ele é estratégico, atribui sempre algum teor estratégico a qualquer ato surpreendente de Bolsonaro. Eu já vejo, acho que sim, ele tem alguma estratégia, ele é orientado para alguma estratégia pelos seus assessores, pelos militares e tal, mas ele age também muito por impulso. E essa decisão de não honrar, de não pagar as emendas do orçamento secreto, de não colocar para efetivar essas despesas, faz com que o Centrão se fique mais livre, mais tranquilo para apoiar Lula, né? Ele fica chateado porque Lira e Lula estão conversando, estão apertando as mãos, estão se abraçando, e aí ele interrompe esse fluxo do orçamento secreto, e isso, na verdade, facilita um pouco a vida para Lula negociar com Lira e com o Centrão. E, por outro lado, também, talvez quem festeja esse tipo de decisão é o general Augusto Heleno, que ele vai, talvez, agora esteja livre para voltar a cantar aquela música que ele cantava na campanha de 2018. Se gritar pega Centrão, não fica um. Talvez ele lance um remix agora no Spotify, já que ele agora está livre desse compromisso. Não, não faz nenhum sentido, né? O Valdemar, ele está tentando reeditar, sem o mesmo charme, o estilo do Abelardo Barbosa, né? O Chacrinha. Na prática, ele está dizendo que não veio para explicar, ele veio para confundir. E o que se espera é que o TSE não caia nas confusões do Valdemar, né? O que ele está dizendo? Basicamente, duas coisas. Primeiro, que jamais teve a intenção de causar tumulto ao processo eleitoral. Nós comentávamos aqui ainda ontem que, na saída de um jantar estrelado pelo presidente Bolsonaro, o Valdemar, abordado por bolsonaristas que pedem intervenção militar na frente dos quartéis, ele estimulou a manutenção das vivandeiras defronte dos quartéis, disse que
o partido prestar lá solidariedade, que o Bolsonaro não os deixará na mão. Se isso não é tentativa de tumultuar, então é preciso que o Valdemar defina melhor o que entende por tumulto. E o outro argumento é o de que, sem discutir, sem nenhuma discussão de mérito, o que o partido fez foi exercitar o seu direito de pedir verificação extraordinária das urnas, porque isso seria uma prerrogativa que é parte da condição do partido como entidade fiscalizadora. Ora, o partido tem, de fato, a prerrogativa legal de fiscalizar a eleição, de fiscalizar as urnas. Agora, disso não resulta o direito de questionar o que não é questionável. É um resultado que foi auditado, que foi acompanhado por organizações internacionais. As urnas funcionam adequadamente há 26 anos, sem nenhuma comprovação de fraude. Então, sem apresentar nenhuma evidência de que houve fraude ou irregularidade, o partido pede para recontar urnas ou para desconsiderar urnas só as do segundo turno, sem questionar as do primeiro turno, que resultaram em vitórias expressivas para o partido do Valdemar Costa Neto, maior bancada na Câmara, maior bancada no Senado, 3 governadores, inclusive o governador de... aliás, não, o de São Paulo não é dele, o de São Paulo é do Republicanos. Então, ele questionou só o que o Bolsonaro queria que fosse questionado. Então, como disse Diego, ele está tentando reeditar o Chacrinha sem o mesmo charme, e o que se espera é que o TSE se convença de que o Valdemar não está querendo explicar, ele está querendo confundir. É preciso manter aquela penalidade, a multa de 22,9 milhões de reais, e é preciso, mais do que isso, Diego, assegurar que a inclusão do Valdemar naquele processo sobre milícias digitais que corre lá no Supremo resulte também em alguma penalidade criminal, não apenas aqui na esfera administrativa. Qual?